Livro O Poder do Desejo Positivo, de T.L. Osborne. Capítulo 31. O Juramento da Prosperidade. A fé verdadeira somente pode estar fundamentada no plano de Deus, nas suas ideias e no seu sonho, pois estão registrados na sua palavra. Romanos 10:17. Tudo o que Ele quer de você é a sua confirmação dia após dia. Deus deseja que você creia nele suficientemente para cumprir fielmente a sua palavra, a despeito das influências ou circunstâncias contrárias que se lhe apresentem. Se permitir que a sua fé seja sufocada por ensinamentos negativos, os quais consideram errado desejar coisas melhores e uma vida melhor, você desperdiçará sua existência e morrerá na resignação e num fracasso piegas. Será como tantas pessoas que se submeteram ao juramento da pobreza. Deus não planejou de modo algum que alguém fizesse assim. Ele planejou a prosperidade. Seria bom se você resolvesse hoje prestar o juramento da prosperidade, dizendo: juro que nunca mais voltarei a ser pobre e indigente, posto que o meu Pai criou as riquezas deste planeta para que eu desfrutasse delas. Juro que nunca serei incapaz de estender a mão e soerguer os necessitados. Deus está em mim e Ele é rico. Juro que sempre me apropriarei do melhor de Deus para a vida, para que eu desfrute da sua abundância e compartilhe sua fartura com os necessitados. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu cálice transborda. Salmo 23, 1 e 5. É esse o estilo de vida para o qual Deus criou você. O poder do amor cria o melhor de Deus. Ouse romper com a escravidão do negativismo religioso. Deseje as boas coisas de Deus, o seu melhor na vida. O desejo é chamado de o fogo que produz o calor, o qual gera o vapor da sua vontade. Quando o seu desejo se reúne com o desejo de Deus e sua vontade se harmoniza com a dele, o poder do amor divino começa a criar em você o melhor da vida. Deixe formar dentro de você uma resolução profunda que diz: rompi com o fracasso, a mediocridade, a doença e a pobreza. Rompi com a inveja, o ressentimento, o medo e a culpa. Rompi com a solidão e a decepção, com as contas e as prestações atrasadas. Reconheça que aqueles desejos provêm de Deus, que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Capítulo 32. Escolhendo aquilo que Deus deseja. Quando Daisy e eu tínhamos apenas 20 e 21 anos, respectivamente, embarcamos para a Índia com nosso filho de 10 meses. Acreditávamos que o povo naquele lugar tinha mais carência de conhecer Deus do que os habitantes de nosso país. Havia milhões de pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus por elas, e existiam tão poucos mensageiros para levar-lhe as boas novas. Conhecíamos o desejo de Deus, o de todo ser humano na terra saber como Ele o ama e lhe atribui grande valor. Desejávamos aquilo que Deus estava almejando, mas o inimigo planejava impedir-nos de concretizar aquele intento. Permanecemos quase um ano naquele local. Não conseguíamos convencer os hindus e os muçulmanos de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos e vive hoje. Não entendíamos coisa alguma sobre o poder de Deus para operar milagres, tampouco tínhamos maneira de demonstrar diante deles as evidências atuais do amor de Deus. Elas estavam registradas nas Escrituras. No entanto, não conseguíamos oferecer-lhes provas bíblicas de que a Bíblia é a palavra de Deus. A prova viva daquilo que conta. A salvação se baseia na seguinte declaração: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Não conseguíamos transmitir aquela mensagem porque, sem milagres,
Não havia evidências tangíveis para comprovar que Jesus Cristo ressuscitara dentre os mortos. Sendo assim, voltamos para o nosso país. Apesar disso, tínhamos visto as pessoas que não conheciam aquilo que Jesus Cristo fez para redimi-las de volta a Deus, e nunca mais seríamos os mesmos. Tínhamos chegado à etapa de transpirar. A ideia de Deus era praticável? Poderíamos realizar a tarefa que Ele queria ver cumprida? Acreditávamos nela suficientemente para perseverar? Orávamos e jejuávamos. Estávamos resolutos quanto ao fato de descobrirmos a maneira de cumprir a missão de Cristo. Sabíamos que Ele somente poderia realizar a sua obra por intermédio das pessoas. Havia pessoas que procuravam nos acalmar. Elas nos encorajavam a continuar a nossa vida e desistir da paixão de compartilhar com o mundo a bondade de Deus. Diziam também que aqueles milhões estavam acostumados com o destino fatal de desgraça, satisfeito com as suas religiões. Por isso, devíamos esquecer aqueles estrangeiros e tratar de evangelizar os milhões em nosso país. Sim, precisávamos transpirar. Entretanto, tínhamos tão forte convicção do amor de Deus para todos que não nos desviávamos nem um pouco do nosso alvo. Jesus veio até nossa casa. Certa ocasião, escutamos a pregação de uma mulher em uma grande reunião de avivamento em determinado acampamento. O assunto foi: se você chegar a ver Jesus, nunca mais será o mesmo. Na manhã seguinte, às 6 horas da manhã, Jesus Cristo entrou no quarto em que estávamos. Eu vi tão claramente quanto veria qualquer ser humano que entrasse. Fiquei deitado, imóvel diante da presença dele. Sequer conseguia movimentar um dedo. A água jorrava dos meus olhos, mas não tinha consciência de estar chorando. Fiquei sabendo que a presença de Jesus é demais para o corpo humano. Depois de um longo tempo, consegui movimentar-me e deitar-me no chão com o rosto virado para baixo. À tarde, quando saí daquele quarto, sabia que era um homem renovado e não proclamava uma religião morta. Estava proclamando o Jesus vivo. Sabia que o mundo queria ter certeza de que ele realmente está vivo. Daquele dia em diante, o fogo do nosso desejo ardeu mais forte como nunca. Tínhamos de transpirar bastante ainda, mas sabíamos que tínhamos descoberto o segredo de convencer as massas não cristãs de que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Todos são bem-vindos. Desde aquela experiência assoberbante, Daisy e eu, durante quase 4 décadas, temos viajado em quase 70 nações do mundo, proclamando Cristo em grandes campos, estádios, parques, lugares públicos, a fim de que todas as pessoas de todas as religiões possam ouvir e saber que são bem-vindas. Lá fora, debaixo do céu aberto, chegam milhares de pessoas para escutarem o casal estrangeiro, que ensina com base no livro chamado Bíblia. Elas gostam muito de ouvir a respeito das coisas maravilhosas do amor de Deus, seu poder e plano para dar-lhe saúde, paz, felicidade, autoestima e sucesso. Pelo mundo inteiro temos constatado os mesmos resultados. Nunca vimos uma exceção em quase 40 anos em 70 países. As pessoas sempre correspondem da mesma maneira positiva e grata, quando ouvem a respeito do plano do amor de Deus e veem as provas de que Ele está vivo e suas promessas são válidas hoje. Em todos os países, no entanto, as religiões estão ativamente rebaixando as pessoas, enfatizando sua indignidade, desprezando sua condição humana, exigindo e inculcando a autocensura e penitência, endeusando o sofrimento, amontoando acusações, motivando a culpa, ameaçando a condenação ao inferno e, de modo geral, desmoralizando-as com a repreensão, o desespero e a desesperança. A bondade de Deus nas pessoas. A religiosidade invariavelmente inicia sua abordagem
ao enfatizar que as pessoas são más. O humanismo com a filosofia oposta, afirmando que as pessoas são boas. Os dois erram quanto à essência. A mensagem da Bíblia não é para enfatizar que as pessoas são boas ou más, mas que Deus é bom, e sua bondade pode ser transmitida às pessoas quando elas creem no plano do amor divino. O princípio da mensagem cristã é compartilhar o plano do amor de Deus, a fim de que as pessoas sejam restauradas a Ele e possam receber a bondade dEle. Desejar isso é almejar aquilo que Deus deseja. É desejá-lo intensamente, a ponto de vencer qualquer oposição e se apegar ao sonho, custe o que custar. Isso é fé. Saber o quanto Deus ama todos, independentemente da sua raça, cor ou posição social, leva-o a rejeitar as limitações, a resistir à oposição e a alinhar-se com o sonho divino. Dessa forma, você poderá alcançar o ponto alto. Capítulo 33. Todo aquele quer dizer: você é aquele. Deus quer que você fique feliz, saudável, próspero, bem-sucedido e satisfeito, com o verdadeiro viver e a genuína autoestima. Creio que o Senhor me inspirou com as linhas que se seguem, a fim de deixar clara essa lição vital. Você é aquele. Você é aquele que Ele tinha em mente quando Cristo voltou para o nosso bem. É todo aquele que Ele veio descobrir. Você é o alvo de Deus. Daisy e eu transpiramos bastante para compartilhar o sonho de Deus com milhões de pessoas ao redor do mundo. É para transmitir o plano divino a você que estou escrevendo este livro, pois acredito que ele aumentará o seu desejo de buscar o melhor da vida. Nunca sucumba diante da doutrina barata e piegas, a qual diz que você não é alguém, que nasceu para a mediocridade, deve ser paciente na pobreza e aceitar sua condição inferior. Qualquer um pode alcançar o ponto alto. Lembre-se sempre de que você nasceu para a realeza e grandeza, bem como para ser sócio de Deus, viver na abundância, prosperar, ter sucesso, estender a mão como representante de Deus, alcançar o ponto e soerguer o próximo. As promessas feitas por Deus a você são abundantes. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 parte B. Porque aquele que pede, recebe. Mateus 7:8 parte A. Ministrei uma preleção pela televisão sob o título Todo aquele significa você é aquele. Senti-me inspirado para escrever algumas linhas a respeito. Quando você começar a conhecer o Filho de Deus e a compreender aquilo que Ele fez, o inimigo será vencido pelo sangue do Filho de Deus. Ele foi derramado para você, isto é, para todo aquele que se dirige a Deus. A batalha foi vencida. Você se maravilhará, pois Ele ajuda todos e os convida para irem até Ele. O que Deus realizou por todo aquele, Ele deseja fazer para todos. A obra foi feita, o Filho já veio. Todo aquele significa você é aquele. É certo que a palavra de Deus não pode falhar, pois a obra de Satanás já foi desfeita. A promessa de Deus é para todos, e todos significam todos aqueles, inclusive você. É por isso mesmo que você precise transpirar sob o calor da resistência ou condenação piegas, porque aspira a vida melhor, siga em frente e transpire até adquirir o que deseja. Nunca pare. Não há quem seja pobre demais que não possa prosperar, doente demais que não possa ser curado, demasiadamente desamparado que não consiga se levantar,
condenado que não possa ser perdoado, rebaixado, desprezado e desanimado que não possa alçar voo nas asas libertas do desejo e alcançar uma vida melhor.